meus amigos, aqui quem vos fala mais uma vez é seu amigo de sempre, pastor Ageu Silvestre, com mais uma reflexão, cuja mensagem neste momento será reconhecimento, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso de número 14, que vai nos dizer assim: João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Isso era João Batista dizendo a Jesus na hora que Jesus foi ser batizado ali nas águas. Ele reconheceu a Jesus e reconheceu a autoridade que Jesus tinha. O que isso vai nos falar? O que isso vai nos dizer? O que isso vai nos chamar a atenção para podermos refletir neste momento? Porque precisamos reconhecer a autoridade das pessoas. Mesmo porque a própria palavra vai dizer que toda autoridade foi constituída por Deus. Precisamos reconhecer as autoridades e principalmente nos submeter às ordens, às recomendações feitas por essas autoridades. Desde que elas não venham a ser contra a palavra de Deus, nós temos e devemos reconhecer e obedecer às autoridades. Seja em casa, pai, mãe, seja na igreja, obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, aqueles irmãos que estão ali na frente, cuidando e zelando na obra do Senhor. Seja no trabalho secular, precisamos entender que a autoridade foi constituída e merece ser reconhecida como autoridade e também ser obedecida. O reconhecimento é algo maravilhoso, porque nós só poderemos ter verdadeiramente sucesso quando nós reconhecermos a autoridade das pessoas. Muitas vezes a pessoa em si parece não ser muito merecedora, mas o cargo que ela exerce exige respeito, exige certas posturas, as quais nós devemos entender e tratar e respeitar. João Batista, aqui nessa passagem, reconhecia a autoridade de Jesus. Reconhecia que ele é que era merecedor. Mas as normas, você vê como este fato é interessante. O próprio Cristo reconheceu que acima dele, naquele momento, havia a lei, a qual ele mesmo tinha que se submeter. Ele mesmo tinha que obedecer. Por quê? Porque Cristo reconhecia a lei e a autoridade que a lei tinha e que ele tinha que obedecer. E isso nos faz e nos traz a atenção para os nossos dias. E eu quero trazer algumas coisas do nosso dia a dia, as quais muitas vezes nós esquecemos de respeitar e reconhecer verdadeiramente como autoridades. Por exemplo, as leis de trânsito que estão aí, vigentes em nosso país, elas não estão aí à toa, elas estão aí e foram criadas para o nosso próprio bem, para que nós viéssemos a ser preservados, tanto a nós quanto a vida de outros. Quando nós andamos acima das velocidades das vias, nós estamos não só não reconhecendo a autoridade que instituiu aquilo como autoridade divina, que manda que nós sejamos subservientes, ou seja, que nós venhamos a obedecer às autoridades. Quando nós estamos na rua e não reconhecemos e não respeitamos as autoridades legais que aí estão, nós verdadeiramente estamos precisando aprender com o próprio Cristo, que reconheceu na lei a necessidade da obediência. Então, reconhecer a autoridade não é apenas a pessoa que pode nos infligir momentaneamente e de repente uma punição, mas reconhecer e fazer sem que ninguém esteja nos observando. Isso é algo interessante, isso é algo verdadeiramente forte para nós, fazermos reconhecer a lei e as instituições que estão aí no nosso país, porque somos servientes, somos obedientes. Obedientes a quê? Primeiramente a Deus, depois às leis constituídas por homens a qual Deus ali colocou. Entende? Está conseguindo compreender? Precisamos reconhecer as autoridades, porque o próprio Deus diz que foi Ele quem constituiu. Claro, é complicado, sim. É complicado quando as leis instituídas em um país vão contra a palavra do Senhor. Mas se não vão, temos sim que reconhecer e obedecer
estas autoridades constituídas por Deus para governar sobre nós. Por quê? Porque assim nós nos sujeitamos à vontade de Deus. Porque é difícil, irmãos, nós dizermos que amamos e respeitamos e obedecemos a Deus, a quem não vemos, se não somos capazes de respeitar a autoridade que está sobre nós, a quem vemos. Seja ela um pai, um irmão mais velho, um pastor da igreja, um obreiro, o nosso líder no serviço, o nosso chefe, autoridade policial, autoridade de trânsito, autoridade governamental. Não há como nós dizermos, preste atenção no que eu estou falando e frisando para você. Não há como dizer que eu reconheço e aceito e sou obediente à vontade de Deus se eu não obedeço e não reconheço a autoridade dos homens instituídas pelo próprio Deus para estar sobre nós. Está entendendo? Está compreendendo? Pense mais um pouco sobre isso e te convido a fazer uma coisa. Então, vai lá e faz a diferença.